A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 14, vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família de Luz. E o nosso tema de hoje, como viver na dimensão da eternidade. Nosso texto base está na segunda carta do apóstolo Paulo, destinada à igreja de Coríntios, o capítulo 4, os versículos 16, 17 e 18, onde a palavra de Deus diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meus amados, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 ao 18, nos ensina a viver na dimensão da eternidade. Nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está nos céus. Vivemos neste mundo como peregrinos, mas estamos a caminho da nossa pátria permanente, que é Jerusalém, a cidade eterna do grande rei. E quando olhamos para esse texto, há três verdades que saltam aos nossos olhos, e essas verdades nos direcionam nessa caminhada rumo à glória. A primeira verdade, eu vou dizer para você: temos um corpo fraco, mas um espírito forte e renovado. Paulo diz assim no versículo 16: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Dá para você perceber? Paulo mostra que a nossa fraqueza física é notória e indisfarçável. O tempo esculpe em nossa face rugas profundas. Nossas pernas ficam bambas, nossos joelhos trôpegos e nossas mãos decaídas. Cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Nosso homem exterior, que é o corpo, esse nosso corpo enfraquece-se progressivamente. Mas, ao mesmo tempo, diz Paulo, o nosso homem interior, que é o espírito, o nosso verdadeiro homem interior, nosso espírito renova-se de dia em dia em Deus, sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Ao mesmo tempo em que o nosso corpo se enfraquece, nosso espírito se fortalece. Na mesma proporção que o exterior se corrompe, o corpo, o interior se renova, se purifica. Portanto, temos um corpo fraco, mas um espírito forte. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, não confie no corpo, mas em Deus, no espírito. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas: andai no espírito e não cumprireis os desejos da carne. Mas há uma segunda verdade. Temos um presente doloroso, mas um futuro glorioso. Vou repetir. Temos um presente doloroso, mas um futuro glorioso. Olha o que diz o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Dá para você notar? Paulo está mostrando que aqui pisamos em estradas juncadas de espinhos, cruzamos vales escuros e atravessamos desertos tórridos. Aqui nossos olhos ficam empapuçados de lágrimas e o nosso corpo geme sob o latego da dor. Aqui enfrentamos ondas escapeladas, rios caudalosos e precisamos atravessar fornalhas ardentes. Aqui sofremos, choramos e sangramos. Porém, em comparação com a glória por vir,
a ser revelada em nós por meio de Cristo, nossas tribulações são leves e passageiras. É o que Paulo está dizendo. O presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. Nosso destino final não é um corpo caquético, mas um corpo de glória. Nossa jornada não termina num túmulo gélido, frio, gelado, mas na Jerusalém celeste. Nosso fim não é a morte, mas a vida eterna. Nosso futuro de glória deve encorajar-nos a enfrentar com alegria a nossa presente tribulação. O que seremos deve nos encher de esperança para nos levar aos braços da eternidade. Sabe o que isso significa? É viver o aqui na dimensão da eternidade. Os pés estão aqui, mas os nossos olhos estão fitos ou fixos lá na eternidade. Que coisa gloriosa o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Mas há uma terceira verdade. Note agora essa terceira verdade. Temos aqui as coisas visíveis, que são temporais, mas o nosso foco está nas coisas invisíveis, que são eternais. Eu vou repetir. Aqui as coisas visíveis são temporais, mas as coisas invisíveis, essas são eternais. Olha o que Paulo diz no verso 18. Não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Dá para você notar? Eu vou repetir. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É o que Paulo está dizendo no verso 18. Nisso, Paulo aponta que o visível e tangível que enche os nossos olhos e tenta seduzir o nosso coração é aquilo que não vai permanecer. Os valores desta vida, as coisas terrenas, tudo aqui tem prazo de validade e não vai durar para sempre. Dinheiro, fama, status, poder. Por isso que lá em Eclesiastes o pregador diz de vaidade, vaidade, tudo aqui é vaidade. Essa expressão no original significa coisa sem sentido, transitória, efêmera. Agora, escute o que eu vou dizer para você. As coisas que não vemos são as que têm valor e vão permanecer para sempre, porque são as coisas invisíveis, mas eternas. E investir apenas naquilo que é terreno e temporal é fazer um investimento insensato, pois é investir naquilo que não permanece. Investir, porém, nas coisas invisíveis e espirituais é investir para a eternidade. Jesus diz que devemos ajuntar tesouro lá no céu, pois o céu é nossa origem e o nosso destino. O céu é o nosso lar e nossa pátria. Nosso Senhor está nos céus. Muitos dos nossos irmãos já foram para o céu e nós, que fomos remidos e lavados no sangue de Jesus, também estamos a caminho do céu. Lá está o nosso tesouro, lá está a nossa herança. É lá que devemos investir o melhor do nosso tempo e dos nossos recursos. Atentar apenas nas coisas que se veem e que são temporais é viver sem esperança neste mundo. Mas buscar as coisas que os olhos não veem, nem as mãos apalpam, é viver na dimensão da eternidade, com os pés na terra, mas o coração nos céus. Ô querido irmão, que compõe a família de luz, você vive o aqui, agora, mas com a dimensão da eternidade? Lembre-se do que o apóstolo Paulo está dizendo, e eu vou terminar dizendo para você. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno
eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pensa nisso. Deus abençoe o seu dia e até amanhã em o nosso próximo devocional.